Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal do Farraia. Como vocês podem ver, infelizmente, nossa viagem chegou ao fim. Ah, meu Deus, que desespero. A vontade era ficar lá, né? Mas a gente teve que voltar para trabalhar e seguir nossa vida normalmente. Algumas pessoas estão falando aí nos comentários, vocês ainda estão enrolando, a gente quer encontrar vocês e tal. A gente fica feliz com a resposta de vocês, com o feedback de vocês. Mas não, gente, a gente não tá morando em Orlando, a gente tá, na verdade a gente mora em Maricá, Rio de Janeiro, né? A gente teve que voltar. Atendendo a pedidos de vocês, né? Muita gente mandou mensagem perguntando, grava um vídeo pra gente falando como é que foi o custo de vocês, quanto vocês gastaram com Uber, quanto vocês gastaram com parque, quanto vocês gastaram com tudo de uma maneira geral. E é sobre isso que a gente vai falar. Quanto você gasta para viajar para Orlando, Disney, Universal em 2023. Mas antes disso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Gente, quando a gente fala de viagem, toda viagem, né, o custo dessa viagem, o gasto dessa viagem, é uma coisa muito subjetiva. Por quê? Porque depende muito do quanto você está disposto a viajar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que gastaram 150 mil reais numa viagem para os Estados Unidos. Isso, pelo menos para mim, é algo fora de cogitação, eu não tenho esse poder aquisitivo. É o valor da minha casa. Então assim, a gente teve que adaptar, né? Tanto eu quanto o Carol, a gente teve que adaptar aí, né, algumas coisas, abrir mão de algumas coisas para conseguir participar de outras experiências. A gente foi adaptando essa viagem. A gente quer compartilhar com vocês como é que foi a nossa experiência, ok? Nós não somos ricos, não somos milionários, a gente é um casal que trabalha e já estava se programando há alguns anos para a gente conseguir fazer essa viagem, que era uma viagem dos nossos sonhos. Outra coisa que eu queria falar com vocês, como foi a nossa primeira viagem internacional, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou meio inseguro de fazer tudo sozinho, né? A gente sabe que envolve muita coisa, envolve documentação, envolve passagem. Quem viajou para fora sabe que é toda uma burocracia, são várias coisinhas, vários detalhes que se precisam resolver. E tanto eu quanto o Carol, a gente tem uma vida muito corrida. Então a gente optou por fechar com a CVC. Depois, se vocês quiserem, a gente grava um vídeo específico falando só da CVC, beleza? Nosso objetivo não é nem falar como é que foi a nossa experiência com a CVC, embora seja uma experiência positiva. Nosso objetivo aqui é só explicar para vocês por que a gente optou por fazer as coisas dessa maneira. A gente foi na CVC, fechou um pacotão, eu falei para ela lá tudo que eu queria e ela foi montando a viagem para mim. E aí a gente chegou a esse valor final que eu vou passar aqui para vocês. Entendido? Outra coisa importante da gente entender, né? Nós não fizemos todos os parques de Orlando, né? Algumas pessoas perguntaram pra gente, vai sair vídeo do Busch Garden, vai sair vídeo do SeaWorld. Gente, a gente não foi no Busch Garden, a gente não foi no SeaWorld, a gente até queria ir, mas ia ficar um valor muito mais alto pra gente. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente fez tudo que a gente podia fazer e a gente não se arrepende. Numa próxima oportunidade, numa próxima viagem, se Deus quiser, a gente vai conhecer os parques que a gente não conheceu, beleza? Então, considerando que a gente foi na Disney em 3 parques e na Universal em 2 parques, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar a falar de valor, que eu tenho certeza que você acessou esse vídeo para saber dessas informações. De maneira muito franca, obviamente, né, a gente sabe que boa parte da nossa viagem, dos custos da viagem para os Estados Unidos, ela está baseada em cima do dólar. E quando a gente viajou, o dólar estava entre R$5 e 5,5, ok? Variava um pouquinho de dia para dia ali, mas vamos considerar o dólar a R$5. Hoje o dólar já está mais baixo, o dólar hoje fechou em 4,79. Então, de repente, se a gente fosse fazer todo um planejamento em cima do dólar de hoje, sairia um pouquinho mais barato. Mas a gente vai passar para vocês qual foi o nosso custo em relação a essa viagem, ok? Outra coisa muito importante antes de eu começar a falar de valor é que todo esse orçamento, todo esse planejamento é baseado numa viagem para 2 adultos, ok? Obviamente, se você está viajando com criança, sua família tem 4, 6 pessoas, vai dar muita diferença de valor. Mas se é você e sua esposa, você e seu marido, é você e sua irmã, você e sua mãe, se forem 2 pessoas, eu creio que com esse valor que a gente vai te passar, você consegue viajar tranquilamente. Bom, gente, como eu falei para vocês, vamos aos valores. Considerando que nós fechamos com uma empresa para ajudar a gente por uma questão de segurança e conforto e praticidade para a gente, beleza? Então vamos lá, o que a gente fechou com a empresa, né? Foi o avião, né? Ida e volta. No caso, a gente saiu do Rio de Janeiro, fez parada em Brasília e de Brasília a gente foi para Orlando e na volta o mesmo percurso. Nós fechamos com eles os ingressos dos parques, considerando que
Dos 4 parques da Disney, nós só fomos em 3. Nós fomos no Animal Kingdom, no Magic Kingdom e no Hollywood Studios. Nós não fomos no Epcot, ok? E nos 2 parques da Universal, nós pudemos entrar, curtimos ali os 2 parques, né, que você faz, tem vídeo aí no canal explicando, você consegue fazer os 2 parques num dia só, nós pudemos entrar 2 dias nesse parque, que foi muito legal também, valeu muito a pena. E o hotel, que foi o Ramada, que é um hotel maravilhoso, eu vou pedir até para a editora deixar aí no cardzinho, o vídeo nosso tour lá pelo hotel, para você ver como é um hotel muito bacana, ok? Tudo isso, avião, os ingressos e o hotel, deu um valor de R$ 24.625. É um valor muito alto, vocês pagaram muito caro? Não, eu fui olhar depois individualmente para ver e não ficou muito mais caro não, na verdade ficou o mesmo valor se a gente fosse fazer a parte. Mas eu acho que foi uma decisão acertada nossa, como foi a nossa primeira experiência de viagem. O que eu aconselho vocês, se você nunca viajou para fora, se você nunca foi para os Estados Unidos, na sua primeira viagem é bom você procurar ajuda, porque envolve muita coisa, muita documentação, muito detalhezinho, para você acabar não se enrolando. Nós não nos arrependemos de fazer isso, nos ajudar demais, a empresa deu tudo na nossa mão, todos os vouchers, e para a gente passou uma segurança muito legal, tá bom? Algumas coisas importantes que a gente precisa pensar. O avião, ele tem uma variação muito grande, até de horário. Às vezes você, para o mesmo voo, durante um dia, no prazo de 24 horas, você consegue encontrar vários tipos de preço diferentes. Foi o nosso caso até, inclusive. Mesmo exatamente. pela agência, a gente acabou pagando uma diferença ali. Nós íamos fechar, e aí a gente foi pensar um pouquinho, né? Pegou um valor, a gente foi comer. Quando a gente voltou 2 horas depois para fechar, o voo estava quase R$ 1.000 mais caro. Mais caro, Então, assim, foi numa época que a gente pagou caro no voo. Eu sei que a gente pagou caro no voo. Você até consegue voo mais barato. Outra coisa importante é que quem está acostumado a viajar, muitas vezes tem milha para trocar, tem plano, né, junto com as empresas, quem está acostumado a viajar de avião, tudo isso também pode ser levado em conta. Não era o nosso caso, ok, gente? Então, R$ 24.625 esse combo com voo, ingresso nos parques e hotel. Outra coisa extremamente importante é falar sobre alimentação. Por quê? Porque depende muito, é uma variável muito grande, né? Tem gente que vai querer comer fora todos os dias, quero ir em todos os restaurantes. Lá nos Estados Unidos, como vocês viram nos nossos vlogs, tem restaurante para todos os bolsos. Por exemplo, eu não quero gastar muito, eu quero comer no McDonald's. Você tá ali na International Drive, você atravessa, você gasta $10, você come bem no McDonald's. Tem gente que quer comer em restaurante caro. Nós, por exemplo, a gente mesclou um pouquinho. Teve dia que a gente comeu no McDonald's, também tem vídeo aí no canal. Teve dia que a gente comeu no Red Lobster, que foi um restaurante maravilhoso que a gente conheceu lá. Teve dia que a gente comeu no Olive Garden, também tem vídeo no canal. E teve dia que a gente comeu no hotel. Então, assim, a gente soube equilibrar isso, é o meu conselho para vocês. Considerando o valor de comida, o que a gente fez? Nosso planejamento, a gente chegou lá e a gente foi direto para o Walmart, já no primeiro dia. E lá no Walmart a gente comprou um monte de coisa. Lá tem aquelas caixinhas, né? No nosso quarto tinha micro-ondas, então a gente comprou algumas comidas que era só jogar no micro-ondas, até porque tinha dia que a gente chegava do parque cansado, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, e aí você não tem disposição para fazer nada, você só botava dentro do micro-ondas e comia. E a gente comprou várias outras coisas que a gente precisava no Walmart. Adaptador, por exemplo, quem vai do Brasil para os Estados Unidos, as tomadas lá são completamente diferentes das que são aqui desse formato daqui, você precisa de um adaptador. A gente comprou shampoo, condicionador, a gente comprou sabonete, coisas que a gente ficou com medo de embarcar, porque você só pode embarcar com 100 ml, então a gente deixa para comprar isso lá. E comida, beleza? Então no Walmart, nós gastamos no total $300, ok? $300, né? R$ 1.500 foi o que a gente gastou ali. E foi mais que suficiente, né? A gente comprou um monte de coisa que a gente conseguiu trazer ainda, biscoito, enfim, a gente comprou bastante coisa. Gastamos $300 ou R$ 1.500 com a cotação no Walmart. E em restaurante, para a gente comer fora, para a gente comer num restaurante legal como a gente queria, nós gastamos mais ou menos $1.000, né? $1.000 ele vai dar mais ou menos R$ 5.000 na nossa cotação. Foi o que nós levamos, nós não chegamos a gastar $1.000 em restaurante, tá, gente? Nós gastamos ali por volta de $900, 800 e poucos dólares, mas é bom você levar. Se você vai 2 pessoas, $1.000 é o suficiente para você comer tranquilamente. E é o que a gente falou também, a questão do equilíbrio, né? Por exemplo, deixa para comer no restaurante nos dias que você tá mais off, e aí nos dias de parque você come uma parada de micro-ondas, que aí você consegue economizar. Uma coisa importante a gente falar também foi o tempo que a gente ficou lá.
Nós ficamos 12 dias no hotel, né? Foi 14 dias de viagem, porque foi quase 26 horas para ir, 26 horas para voltar, né? A nossa viagem durou 14 dias, mas de hospedagem foram 12 dias. Então toda essa cotação é baseada em 12 dias de hospedagem. Beleza, gente? Outra coisa importante, gente, que foi uma decisão nossa, foi a decisão de não alugar carro. Eu sei que muita gente tem o sonho de chegar nos Estados Unidos e alugar um Mustang, alugar um carrão e tal. Só que quando você vai alugar um carro, você precisa levar em consideração algumas coisas, como gasolina que você vai gastar e como estacionamento, porque os estacionamentos nos parques, tanto da Universal quanto da Disney, são caros. Só de estacionamento é mais ou menos 30 a 35 dólares, dependendo do parque. Então, eleva muito o custo da sua viagem. Obviamente, se você estiver viajando com uma família grande, eu estou em 4, eu estou em 6 pessoas, é melhor você alugar um carro, você não vai ter problema com isso. Como no caso era só eu e Carol, e era tudo muito pertinho, a gente ficou na International Drive, assim, no centro de Orlando, pertinho de tudo, a gente escolheu não alugar carro e ficar no Uber, e foi uma decisão, assim, maravilhosa. Muito boa, A gente não se arrepende. O Uber, os carros, assim, gente, só carrão, sabe? Todo mundo muito educado, todo mundo... Foi uma experiência muito tranquila pra gente, pela localização que a gente ficou. Nós gastamos, na viagem toda, 380 dólares de Uber, tá bom? Não só para os parques, né? A gente já falou para vocês aí em alguns vídeos que, por exemplo, do hotel para Disney, para os parques da Disney, nós gastávamos ali entre 18 e 22 dólares, dependia do horário, entre 18 e 22 dólares. O nosso hotel ficava mais perto da Universal. Para a Universal a gente gastava de 8 a 11 dólares para ir. Então, assim, comparado a um carro, se você for alugar um carro por mais ou menos 14 dias lá, você vai gastar mais ou menos 3 mil reais, fora a gasolina, fora o parque, fora estacionamento, fora tudo. Então, pra gente valeu muito a pena. Nós gastamos 380 dólares, né? Arredondando 400 dólares, daí mais ou menos 2 mil reais de Uber. E foi uma decisão muito acertada, a gente não se arrepende em nenhum momento, deu super certo pra gente. Uma outra coisa que você precisa levar em consideração é que, assim, gente, não dá para isso para os Estados Unidos só com dinheiro de comida, com dinheiro dos parques. Porque você chega lá, cara, é tudo dá vontade de comprar. Você entra na Best Buy, como a gente entrou, tem um monte de eletrônicos, você quer visitar a Apple, você quer trocar o celular, tem muita coisa para você comprar lá. Então é legal, claro que, né, isso vai de pessoa para pessoa. Eu e Carol, a gente não estava nadando no dinheiro, então a gente não conseguiu levar muito dinheiro. Né? Nós separamos ali para levar, para a gente poder comprar roupa, comprar as coisas que a gente queria, 3 mil dólares. Foi um valor que a gente conseguiu comprar tudo que a gente precisava comprar e ainda sobrou uma merrequinha. Né? 3 mil dólares para um casal, eu acho que você vai conseguir comprar perfume, você vai conseguir comprar roupa. Né? Claro, se você quiser trocar o seu iPhone, quer comprar um Apple Watch, tudo isso tem que ser considerado. Se você tiver em dúvida mais ou menos, quiser saber mais ou menos o valor dos eletrônicos, é só acessar o nosso vídeo que a gente gravou na Best Buy. A gente mostrou praticamente tudo para vocês. Mas um exemplo, o iPhone 14 Pro estava 1.100 dólares. Então se você já quer trocar o iPhone, vale a pena você já levar o dinheiro separado só para isso. Não foi o nosso caso, né? O dinheiro que a gente levou era mais para comprar roupa. Eu não troquei, o meu telefone é novo, a gente trocou há pouco tempo, de Carol também é novo, então pra gente não era interessante trocar o iPhone lá, mas tem muita gente que vai. Vale a pena? Vale. Qualquer produto eletrônico que você queira comprar lá vale muito a pena. Mesmo que você... outra coisa importante que a gente tem que falar, lá não parcela, ok? Não tem parcelamento lá. Vou chegar lá, vou parcelar em 10 vezes. Não existe isso, isso é coisa de Brasil, de Casas Bahia. Né? Lá você tem que chegar e pagar à vista. Então, por exemplo, você conhece um amigo seu que tem uma maquininha, às vezes vale a pena você passar na maquininha dele e levar o seu dinheiro, e aí você paga parcelado aqui, né, a fatura, e você leva e paga à vista lá. É uma dica interessante também, vale a pena. Mas não tem como parcelar lá na hora, ok? Nós levamos ali 3 mil dólares, né? Dá mais ou menos aí 15 mil reais. A gente conseguiu comprar tudo que a gente quis, ainda sobrou um dinheirinho. Bom, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Antes de eu falar o valor total aí, pra você, de quanto a gente gastou no total, é um negócio chamado seguro viagem. Gente, você não entra nos Estados Unidos praticamente sem seguro viagem. O que é o seguro viagem? É uma garantia que você vai ter. Por exemplo, você passou mal, você vai ter acesso a médico, você vai ter acesso ao hospital, você vai ter acesso a atendimento. Lá tem SUS. Gente, lá não tem SUS igual a gente tem aqui, né? Tem os serviços públicos de saúde e tal, mas você não tem acesso com tanta facilidade como você tem aqui no Brasil. Saúde nos Estados Unidos é uma coisa caríssima. Você tem
Várias pessoas que moram lá, elas falam a mesma coisa. Às vezes você vai um dia no hospital, fazer um curativo, você gasta 2, 3 mil dólares. Então ninguém quer correr um risco desse. Até porque o seguro viagem, ele não é um seguro caro. Eu e Carol, nós não tivemos gasto com isso, porque o nosso cartão já cobria seguro viagem. Então a gente não teve problema nenhum em relação a seguro viagem. Eu só entrei no site rapidinho, fiz o meu cadastro, na hora já baixei, já salvei aqui no wallet do celular. Graças a Deus a gente não precisou usar e eu não tive custo. Mas pelo que eu pesquisei, você vai gastar em média de 150 a 300 reais por pessoa por um seguro viagem legal. Mas antes de gastar dinheiro com isso, vale a pena ver se o seu cartão, a maioria dos cartões, principalmente Mastercard, Visa, eles cobrem esse seguro viagem se você pagar, né, voo, essas coisas no teu cartão. Então dá uma pesquisada antes de gastar dinheiro com isso à toa, mas é muito importante, não viaje sem seguro saúde. Outra coisa muito importante que a gente precisa somar a esse valor todo foi o chip internacional. Cada um fala uma coisa. Muita gente fala assim, não, deixa para comprar o chip quando você chegar aos Estados Unidos. Outra, não, compra aqui que vale mais a pena. Eu e Carol, como eu falei para vocês, foi a nossa primeira viagem, então a gente não queria arriscar. E a gente é cagão. E assim, outra coisa importante a gente ia depender de Uber. Então, por exemplo, a gente ia chegar no aeroporto de Orlando, a gente ia ter que estar com internet para pedir Uber para ir pro hotel. Então, assim, a gente precisava estar com internet. Então, para não correr o risco, a gente foi lá numa agência de viagem aqui perto da nossa casa e a gente fechou lá um pacote. E esse pacote dava internet ilimitada pra gente, a gente ficou usando a internet direto. E o custo dele era um custo, né, você não pagava de acordo com o uso, era um pacote fechado de valor para todos os dias da nossa viagem. Eram 14 dias que a gente fechou. Foi R$612, né? 612 e uns quebradinhos, que nós gastamos com 2 chips, um para mim e um para Carol, que é uma coisa que precisa ser somada aqui, beleza? Eu já ouvi falar que tem algumas operadoras brasileiras que ainda dão direito a algumas horas de internet quando você tá vamos dizer assim, quando você tá fora do país. Não sei dizer quais operadoras, mas então assim, de repente, antes de você comprar o chip, vale a pena você se informar com a sua operadora. A gente nem chegou a se informar, porque eu acredito que a nossa operadora já tá tão ruim aqui no Brasil, imagina lá fora. Então a gente acabou comprando o chip mesmo e a gente não teve grandes problemas com esse chip, não. Algumas pessoas também perguntam pra gente, vocês levaram dinheiro em espécie? Gente, isso é uma coisa muito importante a gente falar, porque você não pode sair do Brasil com uma grande quantidade de dinheiro em espécie sem declarar isso, né? Então o que a gente faz? Não compensa, até por uma questão de segurança, você sair com muito dinheiro, dólar. A gente até brinca, eu tava conversando com um cara ontem, a gente não pegou um dólar na mão. Uma nota de dólar na mão. Eu não sei nem qual sentido, não tem. Por quê? Porque a gente optou por abrir uma conta internacional. Nós optamos pela... Tem um monte de conta, né? Mas a gente optou pela Nomad. Estava sendo muito elogiado pelo que a gente estava acompanhando. E, gente, se vocês quiserem, depois a gente grava, né? Para falar para vocês a nossa experiência com a Nomad. Mas, assim, a gente já recomenda porque a maioria das pessoas está usando. Você consegue converter, você compra na hora, você faz o Pix para sua conta. Você já compra o dólar em cima de um valor que é o do dólar comercial, não é do dólar turismo. Isso já dá uma diferença muito grande de valor. E foi muito legal. Como nós compramos muito dólares, né, eu fiz uma transferência de valor considerável, a gente ganhou até o cartãozinho. Eles mandaram dos Estados Unidos pra gente, porque a sede da Nomad é nos Estados Unidos. Eles mandaram um cartão de débito que a gente levou. E assim, aceitava em tudo que era lugar, né? Uma coisa importante a gente também falar é que o Uber lá não aceita dinheiro em espécie. É só cartão. Então, quando a gente pedia, a gente cadastrou o cartão da Nomad no Uber, a gente já pedia, já debitava da conta, eles não aceitam dinheiro em espécie. Até as tips, assim, tira direto do débito outra mesmo. Coisa importante que a gente tem que considerar lá é que aqui no Brasil não tem isso, né? Mas a cultura da gorjeta lá é tão forte que até o Uber lá você dá gorjeta até pro Uber. Né? Lá o aplicativo funciona de uma maneira um pouquinho diferente. É o mesmo aplicativo que você usa aqui no Brasil, mas lá quando acaba a corrida, ele te pergunta se você quer dar gorjeta. Aqui no Brasil você também tem como dar gorjeta, mas assim, não né? Não é habitual, lá é praticamente, você precisa considerar isso. Geralmente é $1, né? Dependendo do tamanho da viagem, $1, $3 ou $5, é a sugestão que eles dão. Mas assim, é praticamente obrigatório, é até mal visto se você não der, né? Mesmo que seja $1, você precisa dar. É uma coisa também a ser levada em consideração. Então, gente, pra gente finalizar e fazer o resumão, quanto que a gente gastou na nossa viagem para Orlando, né? Considerando tudo isso que a gente falou. Som de tambores, som de percussão. Minha língua presa não permitiu, desculpa. Surpresa, bota aí, editor. Surpresa,
o nosso valor total e nosso custo total da viagem foi de R$ 48.725. Foi o que nós gastamos para viajar por 14 dias em Orlando. Ah, gente, nossa, mas há quem considere caro, há quem considere barato. Mas o que a gente entende? Gente, é uma experiência que marcou nossa vida. Cara, e sonho é sonho, né? Cada um gasta o seu dinheiro naquilo que sonha. Tem Eu gente que conheço. fala, de repente, eu vou comprar um carro com um valor desse. Se o seu Compra. sonho é comprar um carro, cara, vai lá e Eu tenho compra, amigas né? que gastaram mais do que isso numa festa de casamento que durou uma noite. Então eu não Exatamente. acho que tenha sido caro gastar esse valor em praticamente 14 dias de viagem internacional. E foi uma experiência incrível, né, Carol? Assim, E a gente já vem se programando também há anos, né, pra pra fazer isso. essa viagem, então não me arrependo de nenhum dólar gasto. Claro, gente, que eu tô considerando uma viagem para 2 pessoas, casal, eu e Carol, e essa foi a nossa realidade. Pode ser que você gaste mais se você quiser fazer mais atrações. Pode ser que você gaste Comprar menos mais se você não quiser coisas. gastar tanto. Mas é mais ou menos esse custo ali que você vai ter para viajar com a sua esposa, com seu marido ou com mais uma pessoa para Orlando em 2023. Beleza, gente? Deixa a tua opinião aí nos comentários, se achou muito caro, achou muito barato, o que você faria diferente? Quando você viajou, quanto você gastou? Se você quiser compartilhar nos comentários, vai ser muito bem-vindo, beleza? Outra coisa, galera, não esquece de se inscrever, de deixar seu like, a gente está muito feliz com o crescimento do canal, tá chegando gente nova todo dia, mas eu descobri essa semana, Carol, sabe o que? Que 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. O cara vai lá, consome conteúdo, assiste e tal, mas não se inscreve. Queria te pedir esse favor, por favor, se inscreve, manda esse vídeo para os teus amigos. A gente está tentando aí chegar a 1000 inscritos, é o nosso objetivo e eu conto com vocês para isso. Deixa o teu like e galera, até a próxima. Tem muito conteúdo legal vindo por aí, então fica ligadinho que tem muita coisa boa vindo. Até a próxima, bye bye. Tchau, gente.